E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para que você consiga imprimir ABS sem que a peça descole da mesa, tá? Então, eu fiz a impressão desse cubo aqui recentemente, e na verdade eu queria utilizar esse cubo aqui como exemplo de uma peça que teria dado errado, né, para mostrar para vocês o warping, mas a peça imprimiu perfeitamente, tá? Sem problema nenhum, eu acabei até imprimindo ela com a porta da minha K1 aberta, a mesa engordurada e tudo mais, mas ela acabou saindo perfeita. Então, eu vou mostrar como que você consegue ter um bom resultado aí com a peça grudadinha na sua mesa sem problemas, tá? Lembrando que isso aqui normalmente é comum quando a gente tá imprimindo em ABS, uma peça que tem o warping lá na lateral, né? Essa aqui só tive em um canto, mas normalmente acontece de ter nos 4 cantos, então agora eu vou dar algumas diquinhas. Então, galera, algumas dicas que eu vou dar, elas podem parecer muito comuns, elas podem ser muito comuns, tá? Porque, às vezes, você só precisa de uma coisa simples para resolver seu problema, tá? Então, normalmente, o primeiro dos problemas é a mesa, tá? Você tem que ter um bom nivelamento de mesa, mas isso a maioria das pessoas já sabe. Então, o ABS, ele é um material que precisa ser impresso com uma temperatura alta. Então, você tem que imprimir ele em uma impressora fechada, para que o calor fique concentrado dentro da sua impressora. Porque se você tiver algum tipo de corrente de ar, um lugar que venta muito, vai acontecer da peça descolar, da peça abrir no meio dela. Isso não é o ideal, não é isso que a gente quer. A gente quer uma peça bem impressa, bonita e que esteja colada na mesa. A gente também não pode esquecer de desativar a ventoinha da impressora, tá? Porque o ABS ele tem que ser impresso sem resfriamento, sem o ventilador ligado. Então, como é que a gente faz? Normalmente, quando você escolhe ABS, o próprio Orca Slicer já faz isso, tá? Mas basicamente a gente vai entrar aqui em editar o filamento, tá? Escolhe o ABS, editar. Você vai vir aqui na categoria Cooling ou resfriamento. Você vai arrastar tudo e aqui em Fan Speed você vai colocar 0. Que aí você vai zerar a velocidade da ventoinha, tá? Então, é muito simples, normalmente o Orca já faz isso, mas é bom você se certificar de que tá mesmo desligado, tá? Se você tiver também utilizando outro fatiador. Então, primeiro você vai se certificar que a sua mesa de impressão está limpa, lavada, lava ela com detergente mesmo e passa álcool 70 na base, tá? Para que ela esteja com menos gordura possível, evite ficar tocando na sua mesa de impressão. Uma coisa que resolveu 80% para mim foi a troca para mesa Pay, tá? A minha K1, ela veio com essa base lisa, aqui essa mesa lisa, então eu tinha que utilizar cola bastão nela, e mesmo com a cola bastão, as peças ainda desgrudavam. E a cola bastão, ela acaba passando para a peça, então a peça fica marcada. Eu comprei uma placa Pay dessa aqui, coloquei na impressora, nunca mais precisei utilizar nada de cola na minha mesa, tá? Eu só lavo ela, coloco para imprimir e imprime perfeitamente. Se você optar por utilizar uma mesa lisa dessa, você vai precisar de algum tipo de cola, alguma coisa para ter mais aderência. Da mesma forma que se você utilizar o vidro, também pode ser muito bom, mas você precisa de alguma coisa para ajudar a aderir à mesa, tá? Quando eu utilizava vidro, eu usava Cotrim, tá? Eu comprava na Shopee mesmo, tinha alguns combos lá muito interessantes, então eu tenho vários Cotrins aqui na minha casa que eu acabo nem utilizando, mas pra mim funcionou
de forma excelente. O vidro limpinho, lavado com álcool e com o Cotrim, tá? Mas você também pode usar cola bastão, você pode utilizar aquele spray Carina, que particularmente não funcionou muito bem pra mim, mas eu vi muita gente comentando que era tira e queda o vidro com spray Carina, tá? Em seguida, você tem a questão da temperatura, tá? Eu sempre imprimo o ABS com a minha mesa em 110 graus, tá? Pra mim é o valor perfeito de mesa para imprimir ABS. É importante que você verifique no seu rolo de filamento, no carretel, que sempre vem um valor ali também. Olha no carretel e sempre faça a calibração para você ver a melhor temperatura para você imprimir o ABS que você escolheu, tá? Tem que fazer para que você escolha a melhor temperatura. Em seguida, a gente vai para a parte dos parâmetros, tá? Que são aquelas configurações mais comuns, que são o brim, o raft, o skirt com shield, né? Com escudo. Então, o brim, ele vai funcionar da forma seguinte: você vai adicionar ali um material que vai ajudar a sua peça a aderir à mesa. Então, você vem aqui em Others, outros, né? Vai ter aqui brim. Você vai ativar ele. Tem algumas variações do brim, que é o mouse ear, né? A orelha de rato. Ele cria essas orelhinhas aqui nos cantos da peça. Eu tive que trocar a peça. E aqui, ó, você pode alterar a quantidade, tá? Aqui tá 5, mas você pode colocar 20, 40 milímetros, dependendo do tamanho da sua peça, ó, pra te ajudar. Nesse caso aqui, o 10 seria bom, tá? Pra quando você não quer colocar todo aquele brim em volta da peça inteira. Mas é uma opção também aqui, o Outer Brim Only, que é brim só do lado de fora, tá? Na parte externa da peça, que aí você vai ter aqui o material em volta da peça, tá? Você pode alterar esse parâmetro aqui, que é o Brim Object Gap, que é o espaço da peça entre o brim. Só que lembrando que se você aumentar demais isso aqui para acabar danificando a sua peça, pode acontecer o efeito reverso e quando for imprimir não adiantar de nada, porque ela vai estar muito longe do brim, tá? Então, em seguida, tem o raft, tá? O raft é como se fosse um brim, só que mais reforçado, tá? A gente vem aqui em suporte, raft, você ativa a quantidade de camadas que você quer, tá? Eu recomendo no mínimo 3, para você ter aí material suficiente. Você pode ter, tá, 2 também, mas aí você só vai ter uma do verde escuro e uma do verde claro. Basicamente, esse verde escuro, ele vai grudar na sua peça e o verde claro vai grudar na mesa, tá? Então, também tem o mesmo parâmetro da distância entre a peça e essa parte verde escura, tá? Só que se você aumentar demais, a peça pode descolar e não é isso que a gente quer. A gente quer que a peça fique colada na mesa. Só que o raft, ele acaba danificando a sua peça na hora de retirar, tá? Porque esse verde escuro, ele gruda muito na peça. Então, às vezes você precisa ir estilete, né, para você conseguir arrancar as partes do raft da sua peça. E por último, eu vou mostrar para vocês o skirt, tá? O skirt com shield, que é basicamente aquela linha que tem em volta da peça, se você ativar. Deixa eu desativar isso aqui. Ó, eu vou colocar 2. E aqui é isso aqui que é o skirt, tá? Linhas em volta da sua peça aí pro fluxo, limpa-bico, etc. Só que a gente vai ativar isso aqui, ó, que é o Draft Shield, ou escudo. Tá desativado, vamos ativar e vamos fatiar a peça de novo. Ó. Agora, ele criou uma espécie de parede em volta da peça, que vai servir para manter o calor aqui dentro. Vai dificultar que a peça descole da mesa, tá? Então é um parâmetro para te ajudar na hora de imprimir ABS. É só isso. Quem tiver aí mais alguma dica que eu não falei ou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu posso reformular em um próximo vídeo, tá? Deixa o seu like também, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!